Olá, pessoas. Meu nome é Marta e eu resolvi fazer um vídeo sobre narcisismo, porque esse é um tema que ele já tem muito tempo que esse assunto é abordado e tem muito conteúdo aí aqui no YouTube que fala sobre esses assuntos. Mas eu resolvi falar mais um pouco sobre esse assunto porque esse assunto ele está muito polemizado por conta das questões que agora estão saindo de chamas gêmeas. Então, o que eu acho sobre chama gêmea? Se existe ou não? De fato, talvez sim, talvez não, porque não tem nenhuma comprovação em si. Por mais que tenha aquela bombardeio de sincronicidade, tem uma é como a pessoa se torna uma simbiose, porque a maioria dos relacionamentos de chama gêmea que envolve esse narcisismo, ele se transforma numa simbiose, querendo ou não. Um suga do outro, o outro, na hora que está todo cheio de energia, ou sei lá, esvaziado, a pessoa começa a repelir a outra pessoa. Então, de fato, eu não sei se isso é 100% de certeza ou se isso é mais uma paranoia que estão sendo criada para alimentar essas pessoas. Então, como o foco do vídeo aqui não é falar sobre chama gêmea, é mais sobre narcisista. Então, narcisista eles são as pessoas que eles não têm empatia, são pessoas desprovidas de energia, uma pessoa que vibra muito baixo, uma pessoa totalmente codependente, uma pessoa apática, uma pessoa fria, calculista e uma pessoa cheia de feridas, as feridas que a gente adquire na infância. Tem gente que fala que narcisista é uma pessoa muito segura de si, que ele tem uma autoestima alta, mas pela convivência que eu tive com narcisista, ele não tem, eles, pelo menos o que eu conheci, a maioria, eles não têm autoestima nenhuma. Tanto que eles necessitam de aprovação e de validação de outras pessoas para se validar e para se absorver. Eu vejo o narcisista como um sanguessuga. Quando eu fui envolver com o narcisista, eu já sabia que ele tinha um transtorno. Só que eu acreditava que meu amor curava ele. E como eu sou uma pessoa que eu tenho muita empatia, eu sempre fui uma pessoa que atraía sempre essas pessoas disfuncional, porque a pessoa, quanto mais a pessoa tem mediunidade de cura, mais você se torna alvo dessas pessoas. Por quê? Porque quando você tem a energia de cura, é muito confortável para as pessoas se relacionar com você. Porque a pessoa, você cura aquela pessoa. Você alivia aquelas dores daquela pessoa. Você é uma esponja, você suga aquilo ali tudo para você, dentro de você, e aquela pessoa fica ali super bem. Por isso que fica aquele vínculo de codependência com um vai e volta. Por quê? Você fica atrás do narcisista porque ele levou toda a sua energia e você fica querendo recuperar aquilo. E aquilo ali cria um emaranhamento, uma simbiose, você fica querendo recuperar o que é seu, em vez de você focar em você fazer coisas que te libertam daquela pessoa, você fica ali querendo ver o que aquela pessoa está fazendo, o que aquela pessoa está. O que está acontecendo na vida daquela pessoa, e isso te deixa, de certa forma, num limbo, te deixa uma pessoa drenada. E demora. Quando eu me envolvi com um narcisista, eu me lembro que aqui na minha casa aconteceu duas coisas que eu achava que era o acaso, mas hoje, tipo assim, a própria espiritualidade
eles colocam na nossa vida, mostra pra gente, forma da gente entender que aquela pessoa não é boa e que existem seres por trás daquilo ali que querem que nós alimente essas pessoas para que eles também se alimentam disso, porque todo mundo hoje já sabe que tem luz e treva, e as trevas são o companheiro do narcisista, porque eles querem ser alimentado por aquela pessoa. E se tem uma pessoa que fica atraindo uma vítima atrás da outra, é narcisista. Por quê? Por conta da energia. Quanto mais vítimas eles atraem, mais eles se alimentam da energia vital das pessoas. E essas forças contrárias se absorvem disso. Então, é muito útil você ver narcisista cheio de contatinho. Você se pergunta, mas por que essa pessoa arruma tanta pessoa, tanto contato, tanta pessoa fica atrás dessa pessoa? Gente, isso tem mais coisas de lados de que não são coisas boas, que ajuda. Tem uma egrégora de forças ruins que ajuda essas pessoas. E como eu estava falando, da vez que no início do relacionamento, um dia eu cheguei em casa, as portas estavam todas fechadas, eu cheguei de um lugar e eu encontrei a Bíblia aberta na palavra que fala sobre o sanguessuga. É uma palavra bem conhecida, é só pesquisar que vocês vão entender. No entanto, como eu estava ali conversando com aquela pessoa, eu não estava muito dando importância para aquilo, eu estava com uma ferida aberta, porque ela precisava ser curada, e eu estava, tipo assim, numa codependência. Eu me envolvi com essa pessoa. Passou poucos dias depois dessa palavra, outra coisa, eu estava sentada numa calçada, veio uma cobra coral e entrou debaixo da minha perna. Eu nem sei, foi à noite, eu não tinha por que sentar naquele lugar. Do nada eu resolvi sentar naquele lugar e aquela cobra veio na minha perna. E eu tinha poucos minutos antes disso acontecer, dessa cobra vir passar debaixo da minha perna. Eu ainda falei com ela, eu falei, nossa, achei super estranho, uma cobra veio e entrou debaixo da minha perna, uma cobra coral. E quando eu envolvi com essa pessoa, o dia que ela veio em casa, essa cobra saiu do buraco. Eu sei que era ela, porque ela já tinha uns 2 meses e ela já estava bem gordinha. E ela passou lá no fundo, aonde que ele estava, ele próprio que matou ela. E após isso, apareceu muita cobra coral aqui no meu quintal, aqui nas plantações, porque aqui onde que eu moro é um sítio. Então apareceu muita cobra coral. E eu percebia, e depois eu fui vendo as mentiras dele, eu fui descobrindo muita coisa. Eu vi um monte de pessoas que ele era envolvido, que ele tinha contato. E eu ficava ali, só que eu tinha que sair fora daquilo ali, mas eu tinha iniciado uma coisa que eu tinha que dar finalização com ele. E aquilo ali foi uma coisa que me prejudicou muito, porque quando eu finalizei, no mesmo dia que a pessoa foi embora, aquela pessoa se formou num personagem, começou a chorar. E eu meio que achei estranho aquilo. E eu me deixei levar. Passou poucas horas depois, gente, eu levei um golpe e eu perdi o pouco de dinheiro que eu tinha todo da minha conta. Como que, tipo assim, na hora que ele saiu, ele puxou toda a energia e tipo assim, foi. E aí, porque todo mundo sabemos que nossa vibração, ela conta muito. Minha vibração baixou muito e eu perdi, eu fiquei sem nada. Por isso que eu vejo tantas vítimas, gente, perdendo tudo. Porque você fica sem energia nenhuma e sua vida financeira, ela é movida pela sua vibração, pela sua energia. Todos nós sabemos disso. Algumas pessoas não têm esse conhecimento, mas o seu financeiro ele depende muito da sua vibração. Por isso que todas as pessoas que são vítimas dessas pessoas, elas ficam no limbo, elas ficam sem nada, elas ficam sem ter
nada, porque como que você vai sustentar algo dentro ali no financeiro? Como que você vai te chamar alguma coisa se você está zerado, se sua energia está a 0,0? Então é muito complicado. E hoje, o enredo desse vídeo não é tanto para falar isso. Isso aqui está cheio de assuntos sobre esses temas. Tem muito vídeo sobre isso. Mas o que eu queria falar mais especialmente é porque hoje eu estou vendo algumas pessoas com esse rótulo de chama gêmea. E isso, gente, tem criado uma coisa absurda. Tem muita gente que virou, como que eu vou falar? Mentora, quer dizer, mentora de chama gêmea para auxiliar as pessoas que você tem que suportar, que sua energia tem que estar alta, que para você atrair aquela pessoa. Gente, presta atenção, nas entrelinhas das pessoas está claro que a pessoa só quer sugar sua energia. Você pode ver que tem gente que está falando desse assunto e a maioria não pega essas conversas de você entender que as pessoas que pregam isso falam que você tem que estar com sua vibração alta, que sua vibração cair, a pessoa vai embora. Então, resumindo, gente, você se torna uma pessoa que você só serve para alimentar a outra pessoa. Eu não sei se isso existe ou não, mas o que eu quero falar aqui é que cuidado, vocês não têm noção do que é essas pessoas. E tem a energia da troca, essas pessoas vêm cheias de densidade, de outros relacionamentos, aquela carga que vai vindo, aí vai trazendo e vai pondo tudo em cima de vocês. O que ninguém fala é sobre isso, entendeu? Tem gente que está ganhando dinheiro, está sobrevivendo, vivendo, fazendo isso e aquilo, às custas da dor das pessoas alheias. A espiritualidade hoje virou uma forma de comércio. Ninguém hoje quer falar das coisas de espiritualidade, dando uma coisa que realmente é eficaz. Está cheio de gente que tem o conhecimento, mas que alimenta mais esse ciclo tóxico e esse assunto para as pessoas ficar enredada nesse assunto e não focar em você, porque, gente, aonde você foca é onde sua energia está indo. Tira suas energias dessas pessoas, para de ficar consumindo esse tanto de conteúdo de chama gêmea, para de consumir esse tipo de conteúdo, porque isso vai fazendo você criar uma idealização da pessoa. Você cria um monte de... Você já viu falar na palavra utopia? Pesquisa isso no Google aí, para vocês terem conhecimento do o que a nossa mente ela é capaz de criar, entendeu? Eu lembro, gente, que uma vez eu entrei porque quando eu envolvi com essa pessoa, eu fiquei assim... Eu fiquei muito assim atribulada com esse assunto e de fato eu percebi o quê? Que as pessoas que estão dando essas mentorias, que falam sobre esse tema, elas não estão importando com quem tá nesse percurso de dinâmica tóxica, porque a maioria dinâmica tóxica é um corredor, um fugitivo, um corredor e um que quer ficar atrás. Gente, você está se alimentando uma pessoa e essas pessoas, você alimenta elas, você pode ver que a maioria tem um monte de contato, ela sai de você hoje, já vai encontrar com outra pessoa amanhã. Imagina o quanto de energia densa que isso traz para o campo da pessoa. O assunto menos abordado nesses conteúdos de chama gêmea é isso, é o que a nossa troca energética, que você pega, acaba absorvendo com essas pessoas. Tem gente que eu acredito que eles não estão trabalhando para a luz para falar desse assunto, porque se você for observar, a pessoa tinha um pouco de empatia e não ficava alimentando esse ciclo. Tem gente que fala que tem que sim, que você tem que submeter isso, aquilo, você tem que esperar, que você tem que aguardar, que você tem que fazer em prol, que vocês é um só e que você não precisa, que a outra contraparte, o DM, não precisa se curar.
que a principal é a ADF, que tem que fazer o trabalho duro. Gente, isso nunca vai dar certo, porque independente disso ou não, se você se cura, você vai, quanto mais você vai curando suas feridas, que todos nós temos, sua vibração vai subindo. Então quer dizer que essa pessoa que está lá, que ele não fez cura nenhuma, ele vai vir para cá e vai fazer o que com você? Vampirizar a sua energia todinha. Presta atenção, tem gente séria aí que eu gostava dos conteúdos, mas eu parei de assistir, porque às vezes até eu assisto para mim ter noção do quanto que as pessoas estão falando coisas que não bate. Se você for dar uma analisada, presta atenção e veja. Olha o que estão falando, que a pessoa tem que, não precisa fazer nada, só a ADF fazendo tudo, que a outra pessoa tem que ficar lá de boa, entendeu? Que você fazendo tudo o processo, não existe isso, gente. Nosso corpo, cada pessoa tem seu corpo único. E independente disso, você tem sua consciência, cada pessoa tem uma consciência. Eu tenho uma, a pessoa tem outra, todo mundo tem outra consciência. E o que você absorveu na sua infância é uma coisa, a outra pessoa é outra. Como que você vai fazer cura para outra pessoa? Aonde que já se viu falar uma coisa dessa? Que você tem que ficar só nas curas, e a pessoa, quando você terminar todas aquelas curas, que aquela pessoa vai vir automaticamente para você. Como que alguma coisa vai vir? Não existe isso não, gente. É tanta coisa. Hoje a pessoa fala uma coisa, amanhã a pessoa vai lá e cria um vídeo e fala outro assunto. Isso é um assunto que isso vai render, isso vai ser coisa que daqui para frente você vai ver todo mundo está passando por isso. Mas eu acredito, no meu ponto de vista, que Deus não está do lado dessas coisas, porque se Deus tivesse, Deus não queria que uma pessoa sofresse tanto e a outra se dá-se tão bem. Isso tem alguma coisa, gente, que não está batendo. Lógico que tem pessoas que tem que não tem tantas feridas profundas, que a pessoa é uma pessoa mais saudável, mas você pode observar que a maioria das pessoas que estão nesse conto de chamas gêmeas, a maioria tem comportamentos narcisistas. E se você tem comportamentos narcisistas, todos nós temos, em grau mais leve, outros mais, mas uma coisa é certeira, gente, que a conta não vai fechar. Uma hora, quem que se elevou, quem que se curou, ele vai estar numa frequência acima. Essa pessoa que não fez nada vai chegar e só drenar sua energia todinha, vai ficar sempre isso. Porque o que eu vejo é isso, gente. Eu conheço pessoas que estão 7 anos, 8 anos nisso, acreditando nisso e largando de viver e focando nisso. Quando que a pessoa vai voltar e a vida está parada. Então, o foco desse vídeo é sobre isso. Não acredita nessas pessoas que ficam vendendo isso. Elas só querem ganhar seus dinheiro. Elas não estão ligando para se é isso ou se não é. Eu acho que, para mim, ser bem sincera, eu acho que a pessoa que vende essas ideias, ela, de fato, ela nem seja isso. Porque se fosse, não estaria falando isso. Tem gente que está juntando o casal, formando isso para vender esses tipos de conteúdo. Porque hoje o que mais tem é mulher com codependência. As mulheres parece que elas são mais codependentes, tem mais feridas profundas para ser curadas. Ou eu lá não sei, talvez os homens também não se importam tanto em procurar sobre aprofundar em conhecimento, são menos. Mas, de certa forma, as mulheres sempre que estão mais procurando ter mais conhecimento em vários assuntos sobre espiritualidade, sobre esses assuntos. Mas uma coisa, gente, é certa. Não acredito em tudo que vocês escutam aí. Pode ser a pessoa mais fodona que fala, a pessoa está com a pessoa? Não. E a pessoa está também? Observa as atitudes. Por que aquela pessoa não mostra nada? Aí tem gente que fala, ai, é porque chama gêmea atrai muita inveja, não sei o quê. Sim, mas se a pessoa está ali, querendo viver daquilo ali, ele tinha que mostrar aquilo ali. A pessoa não mostra para você saber se realmente aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Porque hoje tem gente que vai lá e faz um vídeo, vai lá e trava todos os perfis para ninguém comentar sobre esse assunto. Por que a pessoa não quer ouvir o comentário, quer fazer o vídeo?
quer se expor, quer falar sobre isso e não quer ouvir o que as outras pessoas acham daquilo ali. Porque, de fato, ele não tem 100% de certeza do que ele também está falando. Porque se o que ele estivesse falando fosse 100% de certeza, ele não tinha por que ir lá e travar todos os comentários para a pessoa não se também falar alguma coisa sobre aquilo ali, dar seu ponto de vista. Então tem muita gente fazendo isso, faz os vídeos, aí vai lá e vamos fechar aqui, para ninguém comentar aquilo, para a pessoa não aceita. Por quê? Porque você também não curou sua ferida, você não aceita que ninguém cutuca, mas você se acha uma pessoa assim tão alta que você se vê como mentora de chama gêmea para dar mentoria, para auxiliar outras pessoas, mas você não tem a capacidade de deixar o comentário para as pessoas ir lá e comentar e falar o que elas acham, o que elas acreditam nisso. Tem uma mesmo que fala um monte de coisa e que é isso e aquilo, mas ela nunca nem teve, ela nem viveu com a chama dela. Como que ela vai saber se isso é verdade ou se isso é mentira? Entendeu, gente? Então, eu acho que isso aqui é um mínimo vídeo para uma mínima reflexão para vocês ter conhecimento, porque esses assuntos hoje tá aí, as pessoas estão falando disso como se fosse nada, e eu vejo que tem muita gente com codependência acreditando nisso, sofrendo, pagando cursos e mais curas. Ninguém, gente, vai conseguir curar você. A única pessoa que é capaz de se curar é só você própria. E não existe outra pessoa que vai fazer isso por você. Até pode ter uma pessoa que faz alguma coisa para você, que você vai ter uma melhora ali 10, 20 minutos. Mas se você não mudar a sua frequência, se você não mudar seus hábitos, se você não mudar a forma que você tá absorvendo certos tipos de conteúdo, você vai ficar a vida inteira fazendo apometria, mesa radiônica, você vai fazer constelação, você vai fazer tudo e não vai melhorar, porque primeiro você tem que mudar dentro de você, e para mudar dentro de você só cabe a você. Outra pessoa não pode fazer esse serviço por você. A pessoa até pode te auxiliar você sobre aquilo ali, mas é só você e você mesmo. Não tem como outra pessoa fazer isso por você. Então hoje eu vejo que a internet virou um meio de as pessoas ganharem muito dinheiro nas costas de pessoas fragilizadas. Ai, vamos formar um curso aí de 1.000 e pouco, eu faço você criar aquilo, e tá cheio disso nesses sites, entendeu? Guru vendendo esses tipos de coisa. Eu te ajudo você manifestar isso, eu te ajudo a fazer aquilo, e você sabe, gente, que tudo é mudança de hábito e não ocorre de um dia para a noite. Isso leva tempo, leva meses, anos. Você nunca vai conseguir mudar um hábito tão rápido assim. Tem gente que fala, eu faço a programação, com poucos dias você muda. Mentira, isso é para ganhar seus dinheiros, só isso. Cuidado na onde vocês investem sua energia, cuidado na onde você investe seus tempos.